Boa noite, igreja. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito bom estar aqui mais uma vez, ver um tanto de rostinhos aí conhecidos. Eu me sinto em casa, viu, pastor? Cadê o pastor? Tá ali. Eu me sinto em casa e eu fico muito agradecida pelo convite. Pastor Roberto, muito obrigado pelo convite, irmã Lília. A todos aí que me acompanham, eu agradeço a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Porque, como o pastor falou, nós temos caminhado juntos há um tempinho. E quando Deus me deu a palavra de eu ir para missões, como todo bom ser humano, eu falei, Deus, me dá uma segurança. Eu vou pela fé, mas o Senhor pode me dar uma segurança? É tão bom, né? E essa segurança, uma das seguranças, vieram através dessa igreja, através da vida do pastor Roberto, uma segurança financeira para que eu pudesse também estar ali com 2 filhos em missões. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela fidelidade de vocês, que tem feito toda a diferença. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar, então, de missões, né? Claro. E é um culto de propósitos, de orações, né? Então, nós vamos também lançar propósito, lançar alvos de orações aqui neste lugar, nesta noite. Rapidamente, para quem não me conhece, eu sou Karina, eu sou missionária da Jocum. Hoje eu estou na Jocum de Curitiba e estou trabalhando ali com traduções da Bíblia para povos não alcançados. Então, é um trabalho que a gente tem feito em equipe, como Jocum Brasil, envolvendo não somente aqui no Brasil, com algumas traduções, mas também ao redor do mundo, mas com um tempinho aqui, nós vamos falar e trazer um pouquinho dessa realidade. Aqui no louvor eu achei interessante, porque teve um louvor que falava que Deus ele escala montanhas, né? Que Ele salta, Ele é luz, Ele faz tudo para nos alcançar. Você realmente crê nisso? Você crê que um dia Deus fez isso para te alcançar? Eu creio que Deus quebrou, saltou, pulou barreiras para me alcançar. E da mesma forma que Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, Ele quer fazer pelas tantas outras pessoas que nós temos ao redor do mundo. E é isso, essa visão que eu quero trazer para vocês hoje. Que existem muitos povos que ainda precisam ser alcançados. Talvez você vai falar assim, mas tem certeza, missionária, em pleno 2023, tem povos que não ouviram falar de Jesus? Tem, e muitos. E tem muitos povos que foram alcançados de forma parcial, mas que não têm a Bíblia no seu idioma materno, na sua língua nativa. E isso é outra barreira que nós precisamos vencer, e é com que eu trabalho ali em Jocum, Curitiba. Mas para a gente iniciar, então, vamos abrir Atos, a palavra de Deus, em Atos 2, do 5 ao 11. Pode liberar os slides, por favor. Eu vou colocar alguns slides aqui, que eu quero trazer informações para vocês. Não quero que seja cansativo, mas só para vocês poderem realmente ver a realidade dos fatos. Atos 2, a partir do versículo 5 até o 11. Diz assim: Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de toda a Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós, prestem atenção, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém? Vamos orar rapidamente. Jesus, obrigada. Obrigada pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela transforma, que ela é real, que ela foi real há 2000 anos atrás, que ela é real hoje e sempre será.
que nesta noite o teu Espírito Santo traga para os nossos corações e nossa mente essa realidade e esse poder da tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, nós lemos aqui uma passagem que todo mundo já ouviu falar dela. Todo mundo já leu. Tenho certeza, já fizeram estudos, já foi pregado aqui várias vezes. E geralmente quando nós pegamos essa passagem, o que nós evidenciamos? O poder do Espírito Santo descendo sobre as pessoas e selando aquele povo, os judeus, os discípulos, os apóstolos, como igreja do Senhor. E de fato é isso, ali é a descida do Consolador prometido por Jesus. Ali é a descida do Espírito Santo, selando a igreja, preparando ela para o ID. E esse poder é maravilhoso, a gente vê coisas acontecendo. E qual que é o reflexo, qual que é a consequência do poder de Deus descendo sobre aqueles homens? Todas as pessoas que estavam ali estavam o quê? Ouvindo. Estavam ouvindo o que estava sendo dito na sua própria língua materna. Mas vamos entender o contexto rapidinho. Quando isso aconteceu? Na festa de Pentecostes, né? Depois de 50 dias ali da festa da Páscoa, Israel tem 3 grandes festas, e 2 delas acontecem bem juntinho à Páscoa, e logo depois, 50 dias depois, vem Pentecostes. E ali era o momento da festa de Pentecostes. E o que acontecia nessas grandes festas? Judeus de todas as nações iam para Jerusalém, para adorar a Deus, para glorificar e para fazer todos os rituais das festas, celebrar o Senhor. E ali, exatamente por isso, estava cheio de judeus, mas judeus, não somente judeus de Israel. Veja bem, quando a gente fala de judeus, nós estamos falando de religião. Mas quando nós estamos falando que tinha judeus de várias nações, são judeus, pessoas que criam em Deus, mas que moravam, que eram nascidos em outros países, em outras regiões, em outras nações. E todos eles, na época dessas grandes festas, eles vinham para Jerusalém para celebrar o Senhor. Então, entendam, naquele momento tinha os judeus que falavam o hebraico, mas também tinha judeus que falavam outras línguas, outros idiomas, o idioma das suas nações. E que nações são essas? Está aqui, eu fiz questão de ler, para a gente poder ver nações que estão ao redor ali do mar Mediterrâneo, toda aquela região, que era a região conhecida do mar Mediterrâneo, nações da Mesopotâmia. Então, gente, eram muitas nações ali representadas. E cada um que estava ali falava a sua língua nativa, a sua língua local lá. Mas veja, muito provavelmente a maioria deles falava o grego também, porque o grego era a língua franca, como o inglês é hoje. Então, muito possivelmente, falavam o hebraico, o grego e alguns, o grego e falava a língua local. Por que não houve tradução quando Deus estava falando, quando Pedro estava falando? Porque qual que é o motivo que naquele momento que o poder de Deus desceu, os capacitou a ouvir no seu próprio idioma as maravilhas de Deus? Vocês já pararam para pensar o porquê? A gente sempre lê, né? Cada um leu na sua própria língua, ouviu na sua própria língua. Mas por quê? Porque a nossa língua materna, a nossa língua mãe, é a que nós temos maior poder de compreensão. É a língua que nós nascemos, é a língua que nós ouvimos desde a barriga da nossa mãe. A língua materna é aquela que fala não somente ao coração, mas também à razão. Não somente à razão, mas também ao coração. Nós sabemos que idioma trata-se de cultura. Então, no seu idioma, você traz toda uma gama de culturas juntos. E ali, naquele momento, Deus permitiu que cada um ouvisse na sua própria língua materna. Poderia ter sido traduzido para o grego, porque eu acredito que muitas pessoas iriam entender. Poderia, mas Deus não quis assim, porque Ele sabe da importância, da compreensão perfeita. Ele, como nosso Criador, não somente de todas as coisas, mas o nosso intelecto, Ele sabia disso. Quem já foi em algum curso ou pregação que tem tradução simultânea? A gente compreende, mas fica assim um pouco engasgado, não é? Por mais que esteja acontecendo a tradução. E Deus não queria que isso acontecesse. E será que fez diferença? Realmente fez diferença Deus permitir que cada um ouvisse na sua língua, no seu idioma materno? Eu acredito que sim, porque quando a gente continua lendo,
Quantas mil pessoas alcançaram? Ouviram e se renderam a Deus? Quase 3 mil pessoas, só naquela noite. Então, com certeza, a palavra ela foi compreendida. Ela foi compreendida não somente no intelecto, não somente na razão, mas também no coração. E a conversão aconteceu. Por que eu quero ressaltar isso? Porque nós precisamos entender a importância de lermos a palavra na nossa língua nativa. A importância de compreender. O próprio Deus compreendeu isso. O próprio Deus permitiu isso acontecer. E é isso que nós estamos hoje trabalhando. Para traduzir para idiomas de povos não alcançados o Evangelho, as boas novas, as maravilhas de Deus. Para que possa haver um discipulado, para que eles possam ter um devocional com o Senhor, para que eles possam ler e se transformar e ser limpo, porque a palavra de Deus, ela limpa, ela transforma, ela purifica, ela é viva. Mas se essas pessoas não têm acesso de forma compreensível, como elas serão transformadas, como elas serão tratadas, como elas serão purificadas através da palavra? Elas não serão. Então, quando nós falamos de povos não alcançados, quando nós falamos, pode passar, por favor, quando nós falamos de alvo, de comissão, né, da grande comissão de Mateus 28, que nós temos que concluí-la, nós não podemos falar, nós não conseguiremos alcançar, concluir a grande comissão, se nós não focarmos nesses idiomas que precisam ser traduzidos para esses idiomas de povos não alcançados. Não terá jeito. Nós sabemos que Jesus está voltando. Quem acredita que Jesus está voltando? Tão certo quanto o amanhecer de amanhã. A Bíblia fala que nós precisamos olhar as estações. Quando tem flores, olha, pode saber que vai vir um fruto logo depois. Jesus fala para a gente analisar as estações para poder ver quando Cristo vai voltar. E nós estamos analisando muito bem. A igreja, mais do que nunca, ela tem entendido que Jesus está às portas. Mas o que nós temos feito com essa informação, com essa análise que, de fato, as estações estão aparentando, estão mostrando que Jesus está voltando. Nós continuamos nos nossos bancos, nas nossas casas confortáveis, só esperando Jesus voltar. E não estamos pensando que a conclusão da grande comissão não vai acontecer se esses povos lá não forem alcançados. Então, não adianta a gente orar. Nós temos que agir. É hora de agir. Então, vamos falar um pouquinho da realidade mundial dos povos, só para a gente poder entender qual que é a realidade hoje dos povos, como que está. Quem são os povos não alcançados? Quantos são os povos não alcançados? Hoje, 42% da população mundial são de povos não alcançados. Você acredita nisso? 42%. Mas como assim? 42%, gente, mas é muita gente. Os grandes países já não conhecem Jesus? Vocês vão ver aqui uma questão que nós vamos observar. Nós sabemos que no mundo existem em torno de 17 mil povos. Eu estou falando de povos, não estou falando de pessoas. Cada povo, cada unidade de uma etnia tem milhares de povos. A gente fala que é um povo ou que é uma etnia, um grupo de pessoas que tem a mesma cultura, o mesmo idioma, a mesma cosmovisão. Então, isso é povo. Nós temos em torno de 17 mil povos no mundo. Desses 17 mil, 7 mil ainda não estão alcançados, que equivalem a quase 3 bilhões de pessoas não alcançadas no mundo. Mas, Karina, tantos lugares que já foram alcançados, sim. Tantos centros urbanos foram alcançados, sim. Mas nós vamos observar isso agora. Só para vocês terem uma ideia, na Nigéria, lá tem 538 povos, dentro de um país. Um único país com 538 povos. Mas 91 desses povos não são alcançados. No Brasil, nós temos em torno de 370 etnias indígenas. Vocês sabiam disso? De índios, de etnias, de povos. Cada povo indígena é diferente um do outro. E desses, em torno de 270 aproximadamente línguas. De 350 etnias, em torno de 270 idiomas. Que precisa ser traduzido a Bíblia
para o idioma deles, porque são idiomas ativos, eles estão falando essas línguas dentro do nosso país. Nós temos muito o que fazer. Um dos maiores desafios da igreja é que 3% somente da força missionária vai para esse campo onde está 3 bilhões de pessoas. Somente 3% dos nossos missionários estão com foco transcultural. O que é transcultural? Não é necessariamente sair do país, é sair da sua cultura. Então, se você vai para uma tribo indígena, você está em um campo transcultural, porque você, ainda que seja aqui no Brasil, porque você está em outro, com o povo, com outra cosmovisão, cultura, língua e assim por diante. E mais do que isso, gente, somente 1 em cada 20 mil cristãos investem sua vida ou parte dela para missões transculturais. 1 em cada 20 mil habitantes, pessoas. Aqui em Pirapora nós temos em torno de 60 mil habitantes. De toda a Pirapora, somente 3 pessoas sairão para alcançar os povos não alcançados. Irão para os lugares onde há pessoas que precisam ser alcançadas. É muito? É pouco? O que vocês acham? Isso eu estou falando do nosso contexto. A quantidade de igrejas que nós temos na nossa cidade. Isso é estatística. Somente 1 a cada 20 mil habitantes. E quando a gente fala de povos não alcançados, vocês já devem conhecer e já devem ter lido e orado pela janela 1040. Quem já orou aqui pela janela 1040? Todo mundo, uma grande parte já conhece. O que é a janela 1040? Era uma faixa de terras, de nações, geografia, onde os missionários estavam focando a questão urbana, os grandes centros urbanos. Focava as grandes religiões. Os missionários estavam indo para as grandes religiões para alcançá-los, Islã, hinduísmo, budismo, e para os grandes centros urbanos. Então, foi uma época que foram enviados missionários para cidades grandes, para os lugares muito habitados, para essas religiões, né, que são peso em alguns contextos. E isso foi feito, e foi feito muito bem feito. Tanto é que hoje, os grandes centros urbanos já são alcançados pela palavra de Deus. Não quer dizer que todos são salvos. Mas existe uma presença missionária lá, existe uma igreja lá, e que se eles quiserem, eles podem aceitar Jesus, eles podem ouvir falar de Jesus. Se eles não fizeram isso, aí não é a questão da missão da igreja, porque foi enviado e foi levado pessoas para esses lugares. Então, a janela 1040, ela foi muito bem trabalhada. Só que aí, em um certo momento, em uma grande conferência missionária, onde estava reunida a maioria das missões, Deus falou para eles algo. Veja aonde estão os povos não alcançados. Não estão mais nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Estão nas florestas. E aí que surgiu uma outra nomenclatura, que é a janela verde, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Alguém já ouviu falar da janela verde? A janela verde é a maior zona de floresta tropical do mundo. É a faixa de terra onde tem a maior parte de floresta tropical do mundo. Engloba desde o Brasil, por causa da Amazônia, até Papua Nova Guiné, lá no extremo asiático. É onde tem a maior faixa de florestas, de matas. Então, eles chegaram à conclusão que é nessas florestas que estão os povos não alcançados. E agora o foco, não mais nas grandes cidades, mas nas florestas. O foco agora é ir a lugares remotos, onde ainda ninguém foi. Nas grandes montanhas, nas altas montanhas. Eu tenho dito que a parte fácil da grande comissão já foi feita, que era as cidades, que era o lado urbano. Né? Agora, o mais difícil, são as regiões remotas, ficou para a nossa geração e para as próximas gerações. Mas eu creio, eu tenho plena convicção, que Deus tem nos dado ousadia para ir nesses lugares onde é de difícil acesso. Nós temos vários desafios. Um deles são os desafios geográficos, como está aí. Aí é um lugar, é um povo mucubais, lá na Angola. Nós temos parcerias lá na Angola. Temos a Jocum,
a Jocum Angola tem feito um trabalho de tradução de Bíblia lá. Esses povos que estão aí, aquele homem lá no fundo, um senhor branquinho, depois eu vou explicar para vocês quem é ele, mas ele é um consultor da Bíblia que está ali fazendo uma consultoria de tradução. E aí é uma montanha alta. Essa montanha alta, ela foi descoberta há não muito tempo. A minha líder, a Márcia, ela fez parte do grupo pioneiro. E foi tão lindo que eles estavam em um momento de oração, em um momento de intercessão lá na base da Angola, e eles foram ouvir Deus. Gente, ouçam Deus. Quando Deus fala, obedeça, porque Ele está ditando, está ensinando, está guiando para algo maior. E em um desses momentos dessa intercessão, Deus falou, olha, tem um povo e vocês vão alcançá-los. Ali na região, as pessoas sabiam que tinha um povo nas montanhas, mas não tinha acesso. De vez em quando, um descia, depois subia, descia de novo. Então, realmente, as pessoas ali da região dos Mucubais sabiam que existia um povo que morava nessa montanha, mas não tinham tido acesso a eles ainda. E nesse dia, Deus mandou eles irem. E falou, olha, você separe as pessoas, separou algumas pessoas e mandou para ir lá. Era em torno de 400 quilômetros da base da Jocum, lá na Angola. E até um certo ponto, os carros iam. Depois era inacessível, porque era floresta fechada mesmo. E aí eles deixaram o carro lá, até uma certa distância, e foram caminhando, subindo essa montanha. Foram 3 dias de caminhada, a pé, até chegar ao alto dessa montanha, que é essa foto aí, um dos lugares. E quando eles chegaram lá, esses missionários, foi com cuidado, levou nativos de Angola para ver se conseguia falar a mesma língua, que até então ninguém sabia quem era, o mesmo idioma. E quando eles chegaram, depois de 2, 3 dias, começaram a ter uma comunicação melhor e tal. E aí eles sentaram ao redor de uma fogueira e foram conversando. E aí o cacique, que era o líder da tribo, falou assim, olha a história que o cacique conta para esses missionários, que nós, que é da Jocum ali do Brasil, são missionários também brasileiros. E esse cacique falou assim, olha, os nossos pais, os nossos avós, que são os antepassados deles, os nossos pais, os nossos avós, sempre falaram que existe o Deus Criador. E esse Deus Criador, Ele criou todas as coisas. Mas em um certo momento, em um certo tempo, a humanidade estava tão cheia de falha, de erro, de pecado, estava tão... Eles usam uma expressão chula deles lá, tipo como carnicenta, vamos assim dizer, e que esse Deus Criador mandou muita chuva, muita chuva, muita chuva e destruiu tudo. E o Deus Criador começou tudo a partir de 3 pessoas. Mas os nossos pais falam que um dia o Deus Criador falou que ia chegar alguém aqui para falar conosco sobre o Deus Criador que ia nascer na Terra, que ia ficar aqui na Terra. Só que até então a gente não sabia quem é esse Deus Criador que ia vir para a Terra. Mas agora eu entendo, nós estamos entendendo que o Deus Criador trouxe vocês, porque é vocês que vão nos apresentar esse Deus Criador que veio na Terra. Nós estávamos esperando vocês. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. E assim, em lágrimas, claro, em prantos, aqueles missionários começaram a pregar as boas novas, a falar as boas novas. E naquela noite, aquele cacique, ele aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E o melhor não é isso. Em sistema tribal, quando o cacique ou o líder aceita, toda a aldeia aceita Jesus junto. Ele vai no mesmo rumo, então toda aquela aldeia dos muquibais aceitaram Jesus naquele dia. E isso foi lindo porque muitas coisas foram acontecendo. E aí começou-se então, depois de um tempo, traduzir a Bíblia para o idioma deles. Mas também tem um desafio cultural. Olha para você ver a próxima foto. Aqui, a minha líder é aquela dali, que está sem ser de costa. Ela ficou 20 anos, ela trabalha há 20 anos na Angola. E quando eles pedem para tirar foto, as mulheres tirar de foto, elas viram de costa. Porque para elas, as costas é o mais bonito da mulher. Então, tem desafios culturais para poder transpor
Tem desafios geográficos, tem desafios políticos, porque em alguns lugares onde os povos já são conhecidos, a política, ali, como nós temos também aqui no Brasil com os índios, né, com a FUNAI, não permite chegar ou põe um tanto de regras, mas nós cremos que nós vamos alcançar esses povos das montanhas, nós vamos alcançar esses povos da floresta, nós vamos nos matos, nós vamos fazer aquilo que Deus nos comissionou fazer. Porque, como disse um missionário, Arias, ele fala assim, pode passar, eu acho essa frase tão forte, ele diz, se Deus amou o mundo todo, a igreja não pode negligenciar qualquer parte dele. Pensa que forte, se o Deus Criador, dono de todas as coisas, amou de completamente, quem somos nós, igreja, para negligenciar, ainda que sejam esses povos remotos da floresta. Nós não podemos fazer isso, nós não temos esse direito. E nós precisamos completar verdadeiramente, integralmente, a grande comissão. 70% desses povos não alcançados são de povos de tradição oral. O que é povos de tradição oral? São aqueles povos onde o idioma deles não está grafado, não é escrito. Então, as pessoas não escrevem e também não leem. Então, gerou-se uma outra dificuldade. Como que nós vamos levar o evangelho para eles? Porque a maior parte deles não lê e não escreve. Antigamente, quando eles chegavam nesses povos, os missionários traduziam a Bíblia escrita. Mas para traduzir a Bíblia escrita, eles tinham que fazer... Primeiro, eles tinham que conhecer o idioma. Depois de conhecer o idioma, eles tinham que grafar o alfabeto, né, e grafar as palavras. Isso aí já foi 8 anos. Depois de grafar, ele ia traduzir a Bíblia, e já foi mais 4 anos, já foi 12 anos. Depois, eles iam chamar o povo e falar, ei, vem cá, deixa eu te ensinar a ler e a escrever a sua língua, para então eles poderem ler a Bíblia. Isso pode ter certeza que foi 20, 25 anos. E o problema maior não é o tempo, porque se fosse o tempo, glória a Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas o problema é que, como hoje existe povos sem Bíblia, existe muitas Bíblias sem povos. Porque existem povos que, apesar de ter a língua traduzida, escrita, eles não leem, porque a tradição oral, a forma cognitiva de compreensão deles não é leitura, é visão, é audição. Então, com tudo isso, também em uma outra grande conferência missionária, Deus trouxe uma luz para eles, que era para começar a traduzir a Bíblia de forma oral, porque é a forma que eles compreendem, é a forma de cognição deles. Então, criou-se um projeto de tradução, que é a ETOB, que é a tradução oral da Bíblia. E criou-se toda uma estratégia, com 18 passos, com o mesmo rigor que a tradução escrita. Está sendo feita a tradução oral da palavra para esses idiomas. E é com isso que eu mexo hoje, com essa tradução oral da Bíblia para esses povos, porque não adianta traduzir escrita, porque eles não vão ler. Eles podem até ler com o tempo, mas eles não vão ter uma compreensão real de tudo aquilo. Então, qual que é a realidade, já que nós temos que traduzir para esses povos, qual que é a realidade mundial de tradução hoje? Como que está acontecendo? Qual que é o andamento disso? Para vocês terem uma ideia, saiu uma estatística da Wycliffe em 2021. E a realidade é o seguinte, hoje nós temos quase 8 bilhões, nós já temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Aqui estava ainda 7,9, mas, se eu não me engano, outubro, novembro, setembro, virou e nós já temos 8 bilhões de pessoas. E nós temos aí 7.300 línguas. Quem sabia disso? Que nós temos tantos idiomas no mundo. De 8 bilhões, nós temos mais de 7.000 línguas. Mas a gente nem lembra, nem sabe que tem, né? Porque se a gente for contar nos dedos as que a gente conhece, português, espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, talvez a gente fale umas 30 aí, no máximo. Porque a grande maioria são dessas etnias que estão escondidas, que estão ainda inacessíveis, ainda que não foram, onde não foi traduzida a palavra de Deus. No próximo slide, ele é muito triste. Toda vez que eu mostro ele, eu fico envergonhada. Porque das 7.000 línguas, um pouco mais, apenas 717 línguas têm a Bíblia completa em seu idioma nativo.
Somente 717, gente, é muito pouco. Somente 717 idiomas tem o Novo e o Antigo Testamento na sua língua, no seu idioma, na sua linguagem. 1.500 e pouco tem somente o Novo Testamento. 1.100 e pouco tem porções da palavra. Porções, gente. E fiquem encabulados. Mais de 3.000, 3.800, não tem nada da palavra de Deus. Não tem um versículo para a pessoa meditar. Não tem uma palavra para a pessoa poder falar, uau, Deus, eu quero me apegar a essa palavra. É tão bom quando Deus fala conosco, não é? É tão maravilhoso. Gente, nós temos, se eu perguntar a qualquer um de vocês aí, eu tenho quase que certeza que a maioria vai ter mais de uma Bíblia. Geralmente nós temos 3, 4, 5. E por que nós temos tudo isso? Porque nós temos várias versões, né? NVI, King James e tantas outras. Agora, a nova linguagem internacional, de linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, e tantas outras. Pensa, nós podemos ter 6, 7 versões na mesma língua. Gente, isso é maravilhoso. Isso é um conforto que nós não damos conta. Pensa que existe povos que não têm nem um versículo para poder meditar. Pode até orar a Deus, porque alguns são alcançados, mas eles não, naquele momento de angústia, de tristeza, eles não podem ir lá abrir a Bíblia, eles não podem ir lá e ouvir um áudio da Bíblia para poder ouvir a palavra de Deus e se sentir acalentado. Eles não têm isso, mas nós temos. E nós temos várias formas de fazer isso, seja em áudio, seja escrito, enfim. Nós precisamos, primeiro, louvar a Deus por isso, agradecer a Ele, porque em nosso idioma nós temos recursos suficientes para alcançá-lo, para ouvi-lo. Mas nós também precisamos pedir perdão a Deus, porque nós negligenciamos e muitas vezes não damos valor no conforto que nós temos e nós não analisamos os que não têm nada. Isso é muito sério. Dessas 3.000 e tantas línguas, 2.000 línguas, em torno de 2.000 línguas estão sendo feitas, pode passar? Estão sendo feitas algumas traduções. Geralmente, em uma tradução, quando começa um idioma para traduzir, começa pelo livro de Ruth. Porque o livro de Ruth é um livro que consegue trazer o panorama da redenção de Jesus ali para a humanidade. Então, o livro de Ruth é maravilhoso, né? Realmente a gente vê Deus do início ao fim nele ali. Então, a gente geralmente começamos a traduzir através do livro de Ruth. Então, nós temos em torno de 2.000 línguas sendo traduzidas, mas a passos de tartarugas. Mas tem feito, estamos fazendo alguma coisa. Mas acreditam, temos em torno de 1.800. Nós temos 1.892 línguas sem nenhuma iniciativa de tradução bíblica. Nenhuma iniciativa, nem começou-se, nem pensou, não mandou ninguém para lá, não tem missionário lá, não tem nada nelas ainda. 2.000 estão fazendo alguma coisa, mas 1.800 nem tem como. Em novembro, no final do ano passado, nós tivemos uma reunião com a nossa liderança nacional de tradução. E ela falou assim para a gente: acabei de receber um e-mail com 44 idiomas da região do Peru, clamando, por favor, venha traduzir esses idiomas para a gente. Jocum, vem para cá. Nós precisamos, as pessoas têm aceitado Jesus, mas está difícil de discipulá-las. Está difícil de trazer o evangelho, as boas novas para eles. E nós precisamos desses idiomas traduzidos. E a minha liderança falou assim: nós não temos gente. Nós não temos condição. Nós não temos o que fazer até então. Nós precisamos mobilizar pessoas para ingressar na tradução da Bíblia. Nós precisamos tocar o coração de pessoas. Nós não, é o Espírito Santo para se envolver, porque tem muito o que ser feito nessa área. E onde estão essas 1.892 línguas, idiomas? No próximo slide vai mostrar. A grande demanda é na Ásia. Lá na Ásia nós temos 751 línguas, idiomas para ser traduzidos. Na América nós temos 119. Até na Europa nós temos idiomas para ser traduzidos. E que precisa de ser urgente.
Aqui no Brasil, nós temos na Jocum de Porto Velho traduções acontecendo. Lá é onde que mais tem projetos de tradução. Na verdade, é o único lugar que tem projeto de tradução no Brasil, porque lá tem toda a região dos índios, né, dos indígenas. E se Deus me permitir, no próximo ano eu estarei indo para lá com os meus filhos e ficar lá 1 ano para ajudar na área de exegese e de tradução, porque tem muita demanda, mas tem poucos trabalhadores. Então, as traduções lá estão acontecendo, mas precisa de pessoas. E a Jocum Brasil, ela está formando equipes. Né? Hoje, se você passar aí o próximo slide, você vai ver que a Jocum ela tem um pacto de erradicação da carência bíblica, que é o quê? Levar a tradução para esses povos, para acabar a carência da Bíblia. Então, hoje a Jocum ela faz parte da Global Alliance, que é uma grande missão, um grupo internacional com as principais organizações, missões que trabalham com tradução. Dentre elas está o Wycliffe, a Fé Vem Pelo Ouvir, Seed Company, a Além e algumas outras, e tantas outras, todas focadas nessas 2.000 línguas e nesses 1.800 idiomas que precisa ser traduzido. Então, hoje existe uma equipe mundial. E nós estamos formando, hoje, cada dia mais, a Jocum Brasil ela tem formado também as nossas equipes. E eu estou entrando, muito provavelmente, esse ano, na equipe de exegetas, para ajudar a trabalhar com essa questão da exegese nas traduções, porque elas é um processo bem rigoroso. Então, a Jocum Brasil hoje está envolvida em mais de 40 projetos de tradução oral no mundo. Mas, então, qual que é a minha parte nisso, já finalizando, para a gente poder levantar nossos alvos de oração? O que eu tenho feito para poder estar alcançando esses povos? Na equipe de tradução, depois, rapidinho, eu vou passar um vídeo para vocês. Na equipe de tradução, existem várias pessoas, são vários papéis. Mas existem 3 papéis que não são os mais importantes, mas que são chaves. E é o tradutor, o consultor e o facilitador. O facilitador é o missionário que vive lá no campo. O tradutor é o dono da língua nativa, o indígena, por exemplo. Eles 2 fazem a tradução lá no campo missionário, trabalham juntos, junto com toda uma equipe. O consultor é aquele que vai aprovar uma tradução. É aquele que vai verificar se todo o rigor do processo foi feito de forma completa. E esse consultor, ele precisa ter uma gama de conhecimento, uma gama de estudos, porque ele faz parte na hora de aprovar. Nenhuma tradução ela é passada para frente se um consultor não dá o aval e diz ok. Porém, hoje existe uma demanda muito grande de consultores. Exatamente porque é um tempo muito grande de estudos. O consultor ele precisa saber o hebraico e grego, igual o português para a gente, no caso. Por quê? Porque ele trabalha só em cima do original. E fora toda uma outra gama de conhecimento que precisa ter. E Deus me chamou para isso, para ser consultora da Bíblia. Eu estou estudando para me formar e ser uma das consultoras. Gente, isso é tão sério, a demanda é tão urgente e tão grande, que nós temos no mundo, eu estou falando de questão mundial, apenas 15 tradutores orais, ou melhor, consultores orais da Bíblia. Para regalo o olho mesmo, Lília. Para aprovar essas 2.000 línguas, mas essas 1.800 que faltam começar, só temos 15 até então. 2 deles são brasileiros, liderança nossa da Jocum. E está aí a demanda. Cada consultor pega 1 milhão de projetos, porque a necessidade é imensa. De 1.800 que faltam começar, nós temos 15 disponíveis no mundo. Então, a Jocum Brasil entendeu que precisa formar consultores. Só que precisa formar ele todo. E quando eu cheguei na Jocum, eu me interessei, Deus falou comigo sobre essa questão de consultoria, porque eu queria agir de forma que realmente fosse fazer a diferença no reino. Eu sei que eu fui para lá e eu ministro, eu dou aula, eu faço coisas lá, mas isso eu fazia aqui. E eu falava, Jesus, eu não quero ir para lá para fazer o que eu já fazia em Pirapora. Né? Eu aqui também, lá também tem muita gente.
E aí Deus trouxe ao meu coração um projeto que eu tinha muito antigo, de quando eu fiz o grego. Quem está comigo aí, né? Messias e Juscelia, sabe? Eu ia para a Faculdade Batista de São Paulo, pegava ônibus daqui, ia para lá, para aprender esse grego, porque eu queria ser uma tradutora da Bíblia. Só que aí eu casei, tive 2 filhos, e eu não pude continuar. Para mim poder me tornar uma tradutora naquela época, eu precisava de fazer um curso na USP. E eu ganhei a bolsa, mas aí eu tinha que ficar 2 vezes por semana lá, e não dava mais. Né? Eu já tinha o Alexandre, estava pequenininho, e eu tive que colocar dentro do bolso por um tempo aquele meu sonho. E Deus me trouxe isso à minha mente, que era a hora de tirar da gaveta esse sonho. Que Ele havia me preparado todo esse tempo, me capacitado teologicamente para que eu pudesse chegar na Jocum e fazer o tão mestrado que eu queria fazer, que eu já tentei algumas vezes, mas não rompia, eu entendia que não era de Deus. E quando eu cheguei, para ser consultora, além de tantos outros estudos, tem que fazer um mestrado em linguística aplicada para a tradução da Bíblia. E se Deus me permitir, se tudo der certo no próximo ano também, eu começo esse curso. Para chegar a fazer esse mestrado, tem que passar por várias etapas. Como eu já tinha uma bagagem teológica, Deus me concedeu a graça de já conseguir entrar praticamente direto no mestrado. Então, no próximo ano, se Deus me permitir, eu estarei, não começando, que eu já estou estudando, mas está entrando nesse mestrado, para daqui um tempo, daqui 2, 3 anos, estar de fato atuando como consultora, apesar de já estar atuando em outras áreas da tradução, não como consultoria. Então, hoje, eu faço, no próximo slide, volta um pouquinho. Aí eu estou estudando, e eu estou fazendo o hebraico, ali tem o hebraico, o grego, o inglês, para a gente poder estar... Meus cursos são todos online, todos em inglês, então, quando vocês estiverem orando, por favor, ore pela minha mente, porque não é fácil, o inglês eu ainda não domino, eu preciso dominá-lo. Então, é tudo com tradução simultânea. Esses cursos que eu faço não são na Jocum Brasil, como eu disse, nós estamos formando também nossa equipe. Então, é tudo vindo da Jocum de Los Angeles e San Diego. Então, tudo online. Em alguns momentos, eu terei que estar indo lá. Mas eu sei que Deus, Ele tem me acompanhado e tem me dado força e garra para estar nisso aí. Por quê? Porque a demanda é real. Porque a demanda é urgente. Porque a necessidade é grande. E, além disso, além de estar fazendo estudando o hebraico mesmo, eu tenho que estudar no mínimo 5 horas por dia, senão a gente não alcança. Em março eu completo 1 ano que eu estou estudando. E, além disso, também no próximo slide eu também mobilizo e treino missionários em oralidade, para enviá-los para campo missionário. Então, a gente dá aula, a gente forma equipes, a gente dá seminários para os que já estão indo, enquanto nós estamos aqui estudando, né? E no próximo slide fala assim, a grande comissão não é uma grande sugestão. Pode passar o slide. Não é uma grande sugestão. A grande comissão é uma ordem de Deus. É um imperativo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todas as nações. E nós precisamos fazer isso. Essa foto aí é numa região da Ásia. Eu estive na Tailândia e entendi a necessidade de levar missionários para lá. Nós tivemos reuniões com missionários que atuam na Tailândia e a gente sente o peso espiritual. Então, irmãos, toda vez que vocês dobrarem seus joelhos, como foco de oração, ore por esses missionários que já estão no campo. Ore por nós, porque não é fácil. Não é fácil e é necessário. No próximo slide tem aí uma foto minha com meus filhos, o Alexandre e a Yasmin. Tem meu contato, quem quiser saber um pouco mais. E em Apocalipse 7, 9, eu vou ler rapidamente. Fala assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro.
Irmãos, essa passagem, ela nos mostra que no céu já é realidade, que todos os povos, raças, tribos e nações serão alcançadas, porque eles já estão diante do trono, onde estão adorando e clamando a Deus. No céu, no mundo espiritual, já é realidade essas 1.800 idiomas sendo traduzidos. No céu já é realidade, essas 2.000 línguas que estão sendo traduzidas estarão concluídas. No céu há povos dessas etnias que estão lá nas florestas, que ainda nós nem alcançamos, mas no céu já é realidade, porque a palavra me garante que já é realidade. Para Deus é realidade. Mas para a gente na terra ainda não é realidade. E Deus nos convida a fazer parte do processo de tornar realidade aquilo que já é no céu. Você consegue entender a importância? Você consegue entender a urgência? Você consegue entender que é uma honra nossa participar de algo que Deus já projetou para o céu, que já fez no céu? É isso. No céu já é realidade, irmãos. E eu quero participar desse processo de se tornar real aqui na terra. Eu quero. E se você quer, você também vai orar ao Senhor nessa noite. Deus, eu quero, nós queremos fazer parte. Eu não quero estar aquém do movimento de Deus aqui na terra. Eu não quero estar aquém do movimento de Jesus aqui na terra. E se você também tem um coração no Espírito Santo, se o Espírito Santo mora dentro de você, você também não vai querer estar aquém do que Deus tem feito ao redor do mundo para chegar esse grande dia que está escrito em Apocalipse 7, 9. Que o Espírito Santo toque em nossos corações nessa noite. Que a gente venha entender que existe algo muito maior para ser alcançado do que as nossas demandas pessoais. Nós estamos vivendo numa época onde o ser humano, onde eu me incluo, cada dia está mais egoísta, mais individualista. E nós não queremos investir em pessoas. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele só investiu em pessoas. Eu não vi Jesus comprando uma casa, um carro, nem vi ele trocando de roupa. É claro que ele trocou, mas ele não tinha um guarda-roupa lotado, como muitos de nós, mulheres, temos e que amamos. Ele não tinha isso. Vamos olhar para onde Jesus está olhando. Vamos focar onde Deus está focando. Vamos investir onde o Senhor está investindo. Eu queria te fazer um convite, porque talvez com tudo isso que eu falei, você pensou assim, o movimento de tradução da Bíblia é algo muito acadêmico, intelectual. Mas eu quero te mostrar rapidamente, antes de a gente levantar alvos de oração, um vídeo de 2 minutinhos que os irmãos ali já podem soltar, onde mostra que há lugar para todos nós no movimento de tradução da Bíblia. Há espaço para você fazer parte. E que Jesus te convida nessa noite a fazer parte desse movimento através dos seus dons e dos seus talentos. Se já estiver pronto, pode soltar. Tá. Enquanto eles estão organizando ali, eu queria pedir, calha alguém aí, eu vou passar aqui, dentro desse pacotinho, estão aqueles 36 nomes de países que estão na janela verde. Como foco de oração, nós vamos orar. O pastor Roberto vai estar liderando aqui. Nós vamos orar por esses 36 países. Mas eu não quero que você ore sozinho. Decale 2 ou 3, mas junta com seu irmão, porque é bom orarmos juntos, né? Unir a nossa fé. E nós vamos levantar um clamor para que Deus alcance esses países através das nossas orações. Hoje nós vamos na janela verde, nós vamos invadir a janela verde. Através do clamor, através da oração. E Jesus vai levantar missionários para ir para lá. Jesus vai levantar recursos para pessoas irem para lá. Jesus vai levantar pessoas dispostas a agir de forma integral ou parcial da sua vida nessa grande demanda. Não está conseguindo abrir? Não? Se for o caso, a gente pode orar até vocês organizarem. Vai? Então tá bom. Abra o coração de vocês, por favor. Sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu,
1 Pedro 4:10. Quando as pessoas pensam na tradução da Bíblia, muitos imaginam um missionário acadêmico, trabalhando sozinho em uma vila remota. Então talvez você pense que não há lugar para você em um ministério como esse. Talvez pareça muito acadêmico, muito científico, muito isolado. Mas a realidade da tradução moderna da Bíblia é muito diferente. É preciso uma variedade de pessoas para fazer a tradução da Bíblia acontecer. E há muitos papéis que talvez você nem imagine. Tem professores, alfabetizadores, especialistas em computador, administradores, músicos, artistas e antropólogos, todos contribuindo com os seus talentos únicos. Há pilotos, enfermeiros, linguistas, mecânicos, contadores, jornalistas, carpinteiros, comunicadores, fotógrafos e tantos outros. Tem lugar para cada um e cada habilidade é importante para o todo. Hoje são mais de 180 milhões de pessoas esperando para experimentar a palavra de Deus em uma língua que eles podem entender claramente. Eles precisam de mais do que apenas os tradutores da Bíblia. Eles precisam de equipes. E essas equipes precisam de você. Do que se trata a tradução da Bíblia? É sobre trabalharmos juntos para alcançar pessoas com a boa notícia que Deus as ama. Você não precisa ser bom com idiomas, só tem que estar disposto a deixar Deus usar você, do jeito que Ele te criou. Há um lugar para você na tradução da Bíblia. Vamos encontrá-lo juntos? Há lugar para você no movimento de tradução da Bíblia. Se você quiser, se você tiver interesse, fala assim, para Jesus, não é para mim, nem para o pastor, nem para a igreja, é para Jesus. E Ele vai te direcionar. Amém? Muitíssimo obrigada pela oportunidade. E agora vamos levantar um clamor. Vamos invadir a janela verde através da intercessão. Amém.